Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos falar sobre o rebaixamento do Grêmio para a segunda divisão do futebol brasileiro. Tem muita coisa para a gente falar, não cabe tudo dentro de um conteúdo. Eu vou tentar ser ponderado aqui para falar sobre os responsáveis por essa queda, o grande culpado e o grande símbolo da queda do Grêmio para a segunda divisão. Eu dividi este conteúdo em alguns tópicos, mas como eu disse, não cabe tudo. Para explicar esse rebaixamento do Grêmio, um dos maiores vexames de um grande clube do futebol brasileiro, da história do futebol do Campeonato Brasileiro, não cabe tudo dentro de um conteúdo. Vamos lá, por partes, analisando a última rodada, os últimos jogos. Como é que eu acompanhei? Grêmio na tela, Juventude e Corinthians em outra tela, e como eu só tinha 2 monitores, fiquei revezando ali em um deles o jogo do Fortaleza contra o Bahia. O Grêmio de cara deu sinais de que mataria o jogo, fez 3-0, abriu 3-0, só que veio uma ducha de água fria com o gol de pênalti do Bahia. Ducha de água fria na arena, o time caiu, o Atlético chegou a fazer 2 gols, virou, o Grêmio fez, foi para o intervalo, né, melhor dizendo, o Grêmio fez o 4º gol e depois o Atlético fez o 4-3. O Grêmio venceu, fez a parte dele, tarde demais, mas fez a parte dele dentro de campo. Enquanto isso, o Fortaleza empatou no final do primeiro tempo e virou, só que ao mesmo tempo no Alfredo Jaconi, e é sobre esse jogo que eu quero falar, no Alfredo Jaconi, o Juventude, com gol de pênalti. Eu não vou discutir aqui se foi ou se não foi, erros de arbitragem estão na conta, né? O Juventude com um pênalti fez o gol e com a derrota do Bahia já se salvaria com um empate, mas se salvou vencendo também o Corinthians, que fez um gol anulado, bem anulado, e foi a única ação ofensiva do Corinthians. Depois o Corinthians não chutou, o Corinthians não ameaçou, o Corinthians não deu sinais nenhum de que poderia fazer o resultado para ajudar o Grêmio. Inclusive, na hora do pênalti para o Juventude, a torcida do Corinthians acendeu os sinalizadores no Alfredo Jaconi para comemorar. Mas isso é uma outra história, a gente não pode fugir do foco central que é o rebaixamento do Grêmio. O Grêmio acordou tarde demais, fez bons jogos contra São Paulo, contra Corinthians, permitiu o empate, é verdade, e na última rodada contra o Atlético Mineiro. Mas tarde demais. O Grêmio passou das 38 rodadas, 37 na zona de rebaixamento. Somente após a primeira, por critérios de desempate, mesmo com derrota para o Ceará, lá em Fortaleza, o Grêmio ficou fora da zona de rebaixamento. Então, indo por partes, foi justo. O Grêmio, com justiça, foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí a gente começa a analisar por que o Grêmio foi rebaixado e por que, com tamanha justiça, o Grêmio foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. A lista de culpados, e eu pretendo falar um a um em vários tópicos, em vários conteúdos aqui no canal, é uma lista extensa. Então hoje eu quero falar só sobre o principal, que é o presidente Romildo Bolzan Júnior. Um presidente que reconduziu o Grêmio, recolocou o Grêmio no caminho das vitórias, com Copa do Brasil, Recopa, Libertadores da América e Recopa depois, títulos gaúchos, supremacia Grenal, mas que é o responsável pela queda do Grêmio para a segunda divisão. Um presidente que abandonou o futebol. Será que foi por conta da política? Para olhar apenas para o próprio umbigo? É o que está mostrando. O resultado mostra que o presidente abandonou a razão da existência de um clube, o futebol, terceirizando ele para o Renato, colocando pessoas incompetentes para gerir, pessoas inexperientes para gerir o comando do futebol e abandonou. Abandonou. E enquanto isso, erguia troféus de papel, de superávit. Então, o presidente Romildo Bolzan Júnior, a quem eu respeito muito, é o grande responsável pelo rebaixamento do Grêmio. Como eu disse, a lista ela é extensa, a lista de responsáveis é muito grande. Eu acho que cada um tem uma parcela.
jogadores, elenco, profissionais que comandaram o clube, técnicos, diretores executivos, todos têm uma parcela importante. Mas hoje eu queria falar só sobre o presidente Romildo Bolzan Júnior, que sonhava em ser governador do estado do Rio Grande do Sul e que neste momento eu não sei se consegue se eleger prefeito ou vereador da cidade de Osório. Esse presidente Romildo Bolzan Júnior é um dos maiores vexames da história de um grande clube do futebol brasileiro na história do Campeonato Brasileiro. Um time com superávit, com receitas equilibradas, que passou muito bem pela pandemia, que se vangloriava de ter superávit, esqueceu do resto e cometeu um dos maiores vexames. Esse é um dos maiores vexames que o torcedor do Grêmio está passando. Por quê? Está indo para a segunda divisão, um clube organizado financeiramente, que tinha tudo para estar brigando por grandes títulos e estará disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Os responsáveis? O Grêmio foi rebaixado, mas não, o Grêmio é muito grande. O Grêmio é muito grande. O time foi rebaixado. Os jogadores que, na maioria dos jogos, não se comprometeram com a camisa tricolor, foram rebaixados. Estão marcados por conta do rebaixamento. Os técnicos que aqui passaram, pelo Grêmio, foram rebaixados, estão com essa marca. Os executivos, os dirigentes. Mas a torcida do Grêmio, essa aí, não caiu. A torcida do Grêmio deu um show na última rodada e provou que talvez, se estivesse do lado do Grêmio, com os portões abertos, com a arena lotada, talvez o Grêmio não tivesse passado por tanto trabalho e tivesse chegado na última rodada, dependendo das próprias forças, das forças do seu torcedor, para escapar da Série B do Campeonato Brasileiro. É um momento de muita melancolia, de muita tristeza entre vocês, torcedores do Grêmio. Eu imagino o que todos estejam sentindo, mas esse é o momento de dor. Esse é o momento de dor. O futebol pune. E muitos torcedores, não a maioria, mas muitos torcedores, passaram pano, se abraçaram em ídolos de areia, ídolos de papel. E para fechar esse conteúdo, faltou eu falar sobre o símbolo do rebaixamento. Douglas Costa, o ídolo de areia. Um jogador que se mostrou totalmente alienado do processo. Totalmente alienado do processo. O episódio da festa de casamento, ele só sublinhou, exaltou o que representa esta figura, o que representou este símbolo. Um jogador que foi contratado como a maior contratação do futebol brasileiro na temporada, mostrou que não estava nem aí para o clube e para a torcida. E mesmo num jogo onde ele foi muito bem tecnicamente dentro de campo, ele não consegue esconder a sua alienação com o processo. Riu, conversou com os jogadores do Atlético Mineiro com a boca na mão, mas vazou, ele sorrindo. No final do jogo, nem um pouco preocupado, nenhuma lágrima. Nenhuma lágrima escorreu do olho de Douglas Costa. Esse é o símbolo do rebaixamento. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência, Nação Tricolor. O Grêmio não acabou. O Grêmio não acabou. Acabou um momento ruim, de muita dificuldade. E se tem um lado positivo, acabou para uma certa corja que vai ter que sair do Grêmio. E aí eu falo de jogadores, de dirigentes, o presidente não pode sair. Enfim, profissionais que conduziram o Grêmio ao rebaixamento. O Grêmio não acabou por causa de você, torcedor. Um abraço a todos, obrigado pela audiência, até a próxima. Tchau, tchau.